Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, sou professor de matemática, estatística, raciocínio lógico e matemática financeira. E nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar o fator de conversão para realizar conversão de unidades. Esse é um assunto que pode aparecer diretamente. Como assim? Uma questão vai te pedir, converta de quilômetro quadrado para metro quadrado. Ou, o que é bem mais frequente, esse assunto aparece disfarçado em diversos outros assuntos. Por exemplo, você está resolvendo uma questão sobre máximo divisor comum, o MDC. E aí você vai lá precisar fazer uma conversão de metro quadrado para centímetro quadrado. Ou você está resolvendo uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. E aí, nesses problemas, eventualmente você vai precisar realizar conversões entre unidades de tempo, de dias para horas, por exemplo. Ou você está resolvendo questões de trigonometria e precisa converter de radiano para grau. Ou ainda você está resolvendo uma questão de porcentagem e precisa transformar de dólar para real. Como é que você realiza todas essas conversões? Pois bem, nessa aula eu vou te ensinar o fator de conversão, que é um número que serve para realizar conversões entre unidades. O fator de conversão só não serve para medidas de temperaturas. Por quê? Os sistemas de temperaturas não possuem o mesmo zero. Como assim? O 0 grau Celsius não é o mesmo 0 grau Fahrenheit, que não é o mesmo 0 Kelvin. Ou seja, se eles não possuem o mesmo zero, as medidas não são proporcionais. Como assim? Se você dobrar a temperatura em graus Celsius, você não vai dobrar a temperatura em Fahrenheit. Então você não pode utilizar o fator de conversão. Tirando temperatura, o fator de conversão serve para todas as outras. Serve para massa, serve para volume, serve para área, comprimento, pressão, velocidade, tempo. Então, aprender o fator de conversão é fundamental para você realizar todas essas conversões. Pois bem, antes de te ensinar diretamente o que é o fator de conversão, que número é esse mágico que serve para realizar as conversões de unidades, eu vou fazer uma breve revisão sobre quais são esses sistemas de unidades. Vamos começar pelo sistema de comprimento métrico, tá? Então tá aí o sistema métrico de comprimento, certo? Então nós temos aqui a unidade fundamental do metro e os seus submúltiplos. Nós temos aqui o decímetro, que corresponde a 1 metro dividido por 10. Nós temos um centímetro, que corresponde a 1 metro dividido por 100. E nós temos um milímetro, que corresponde a 1 metro dividido por 1000. E nós temos também os seus múltiplos. O decâmetro, que corresponde a 1 metro multiplicado por 10. Eu tenho o hectômetro, que corresponde a 1 metro multiplicado por 100, o hectômetro. E nós temos o quilômetro, que corresponde a 1 metro multiplicado por 1000. Então a gente tem um metro, que é uma unidade padrão de medida, e nós temos de medida de comprimento, e nós temos os seus submúltiplos e nós temos os seus múltiplos, beleza? Da mesma forma, nós temos múltiplos e submúltiplos para medidas de massa e de capacidade, ou seja, do grama e do litro, certo? E nós vamos utilizar esses mesmos prefixos, tá? Então, o quilo vai significar 1000, o hectômetro, o hecto, né, vai corresponder a 100, e o decâmetro, o deca, vai corresponder a 10. Deci vai corresponder a 1 décimo, centi, 1 centésimo, mili, 1 milésimo, beleza? Bom, então os mesmos prefixos são utilizados aqui nas unidades de massa e de capacidade, certo? Então, o grama, se eu utilizar ele como referência, eu tenho aqui os seus submúltiplos, o decigrama, centigrama e miligrama, e os seus múltiplos, o decagrama, o hectograma e o quilograma, certo? E nós temos também aqui para os múltiplos e submúltiplos do litro. 1 decilitro é 1 litro dividido por 10, 1 centilitro é 1 litro dividido por 100, 1 mililitro é 1 litro dividido por 1000. E os seus múltiplos. Decalitro, que é 1 litro multiplicado por 10, o hectolitro, que é 1 litro multiplicado por 100, e o quilolitro, que é 1 litro multiplicado por 1000. Além disso, eu tenho um múltiplo muito comum do quilograma, que é a tonelada. Uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Isso aí também é muito importante, beleza? Pois bem,
Além das medidas de comprimento, massa e capacidade, nós temos as unidades de área e de volume. Guilherme, como assim capacidade e volume são coisas diferentes? Tem uma leve diferença que daqui a pouco eu vou explicar, tá? Então, área, você tem aqui 1 metro quadrado como referência, só que agora os submúltiplos do metro quadrado, você vai dividindo o metro quadrado por 100. Então, se você pegar 1 metro quadrado e dividir em 100 partes iguais, você vai obter um decímetro quadrado. Se você pegar um decímetro quadrado e dividir em 100 partes iguais, você vai ter 1 centímetro quadrado e assim por diante. Beleza? E a mesma coisa os múltiplos. Você vai multiplicando por 100. Então, se você pegar 1 metro quadrado e multiplicar por 100, aí sim você vai ter um decâmetro quadrado. Se você pegar 1 decâmetro quadrado e multiplicar por 100, você vai obter um hectômetro quadrado e assim por diante. E é aqui que muitas pessoas começam a se embananar nas conversões de unidades, certo? Bom, nas unidades de volume, nós temos o metro cúbico como referência. E aqui, veja só, daqui para cá, né, você tem que dividir 1 metro quadrado por 100, né, para obter um decímetro quadrado. Pois bem, de metro cúbico para decímetro cúbico, você tem que dividir por 1000. Então, se você pega lá 1 metro cúbico, e divide em 1000 partes, aí sim você vai obter um decímetro cúbico. Bom, qual é a diferença entre volume e capacidade? Eu falei que litro é medida de capacidade. Se bem que no dia a dia as pessoas utilizam indistintamente, né? Medida de capacidade e de volume. Mas qual é a diferença conceitual entre volume e capacidade? Volume é o espaço ocupado pelo corpo. Capacidade é o quanto aquele corpo tem capacidade de armazenar líquido ou qualquer outra coisa, certo? Então, por exemplo, imagine que você tem uma bola oca, certo? Imagine, por exemplo, que você tem uma bola oca, certo? Então, por exemplo, imagine que essa bola é oca e que ela aguenta receber, por exemplo, 2 litros de água. Então, a gente diz que a capacidade é de 2 litros. Mas se eu pegar a mesma bola, certo? E ela deixar de ser oca. Imagine que essa é uma bola maciça de ferro, certo? É uma bola maciça de ferro. Aí eu te pergunto, quanto de água você consegue armazenar nessa bola maciça de ferro? 0. Então a capacidade dessa bola é 0. O volume dela pode ser não sei quantos centímetros cúbicos, mas a capacidade é 0. Porque a capacidade indica o quanto de líquido ou de outra coisa aquele corpo consegue armazenar. Beleza? Pois bem, então, dando essa breve revisão aí sobre medidas de área, volume e comprimento, vamos falar também, né, da relação entre as medidas de capacidade e de volume, né? Então, qual é a relação? Essas são as relações mais importantes, tá? Primeiro, que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros e que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Essas são as transformações fundamentais que você precisa conhecer, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Eu estou dizendo que é igual porque é igual, ou seja, se você tiver lá uma determinada medida em centímetro cúbico, você pode simplesmente trocar o centímetro cúbico por ml. É exatamente a mesma coisa. Então, se você está resolvendo algum problema que envolve medidas em litros, certo? Medida de volume em litros, o que é que você vai fazer? Você vai transformar todas as unidades para decímetros. Por exemplo, imagine que um problema te pede para calcular o volume de uma caixa. Essa caixa está com medidas em centímetros, mas ele pede o volume em litros. O que é que você vai fazer? Você vai transformar todas as unidades para decímetros, né? Porque, por exemplo, se você tem uma caixa, como se fosse um paralelepípedo, certo? E o problema te pede o volume. Como é que a gente calcula o volume de uma caixa? Multiplica as 3 dimensões, né? A vezes B vezes C. Pois bem, se essa medida estiver em centímetros, essa estiver em centímetros e essa estiver em centímetros, a sua resposta vai sair em centímetros cúbicos. E centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitros. Mas se você quiser a resposta em litros direto, o que é que você pode fazer também? Você pode transformar isso para decímetro, isso para decímetro
e isso para decímetro, porque decímetro vezes decímetro vezes decímetro é um decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 litro. Beleza? Bom, então, de novo, essas relações são muito, muito importantes. Bom, é muito importante também que você conheça esses prefixos, né? Tanto dos múltiplos quanto dos submúltiplos. Eu coloquei aqui uma relação extensa. Você não precisa conhecer todos. Os principais são esses daqui, tá? Você precisa conhecer pelo menos o mili, o centi e o deci, que são os principais submúltiplos, né? Um deci significa 1/10 ou 0,1. Um centi quer dizer 1/100. E um mili quer dizer 1/1000. Está dividindo por 1000. Nós temos também aqui os múltiplos, o deca, o hecto e o quilômetro. Esses são os mais utilizados, tá? Se bem que, eventualmente, você vai precisar também do micrômetro. Isso aqui é mais comum, por exemplo, em física, né? Você está lá estudando elétrica e aparece microcoulomb, certo? E nós temos também esses outros múltiplos, o mega, o giga e o tera, que é muito utilizado em informática, né? Bom, temos ainda o nano e o pico, certo? Então, um micro quer dizer que você vai dividir por 1 milhão. Um nano quer dizer que você vai dividir por 1 bilhão. Mega quer dizer milhão. Giga quer dizer bilhão e assim por diante, certo? Mas os principais são esses aqui em amarelo. É muito importante que, quando você se deparar com esse prefixo mili, você já identifique isso como 1 milésimo, ou seja, 10 elevado a menos 3. Quando você se deparar com esse prefixo centi, você já sabe que isso significa 10 elevado a menos 2. Por exemplo, se você tem uma medida de 243,4 centímetros, você pode imediatamente, se quiser, transformar esse C na sua potência de 10 correspondente. O C é o centi, corresponde a 10 elevado a menos 2. Então é 243,4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Eu simplesmente troquei o quê? O prefixo C pela sua potência de 10 correspondente. É exatamente o que tem aqui nessa tabela. Beleza? Bom, então tá aí uma ilustração do que eu acabei de falar. Quando você tem uma medida que utiliza algum dos prefixos, você pode trocar esse prefixo pela potência de 10 correspondente. Então, 3,4 quilogramas. Eu posso trocar esse prefixo quilo pela potência de 10 correspondente, que é 1000. Se eu tenho 6,71 micrômetros, eu posso trocar esse prefixo micro pela potência de 10 correspondente, que é 1 milionésimo, né? 10 elevado a menos 6. Bom, é muito importante também que você aprenda a converter unidades de tempo, tanto de ano para mês, de mês para dia, de dia para hora, de hora para minuto, de minuto para segundo e assim por diante, certo? Quais são as relações que você precisa conhecer? Que 1 minuto corresponde a 60 segundos, 1 hora corresponde a 60 minutos, um dia tem 24 horas e um ano tem 365 dias. É claro que existe a exceção do ano bissexto, né, que corresponde a um ano de 366 dias, mas algo muito importante que você precisa saber é isso aqui, ó. Primeiro, que 1 hora corresponde a 60 minutos, só que cada minuto corresponde a 60 segundos. Então eu vou trocar aqui minuto por 60 segundos. E aí nós chegamos em mais uma relação de que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Vou deixar isso aqui indicado. 1 hora corresponde a 3.600 segundos, certo? E lembrando aqui que a abreviação dessas unidades, as corretas são H para horas, H minúsculo, MIN para minutos e S para segundos, certo? Tá errado usar HRS ou HR, é simplesmente H, beleza? Então, pelo menos essas aqui, é claro, né? Que isso aqui você já está acostumado do seu cotidiano, né? Um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, mas é importante também saber que 1 hora tem 3.600 segundos. Para encontrar essa relação, é só verificar que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. E 60 vezes 60 dá 3.600. Beleza? Pois bem, com isso,
nós estamos prontos para conhecer o famoso fator de conversão. O que é isso? O fator de conversão é um número. É um número que serve para transformar uma unidade dada em outra unidade pedida. E que bendito número é esse? Pois bem, o fator de conversão é nada mais, nada menos que o número 1. O número 1 ele é poderosíssimo em matemática, principalmente pela sua propriedade de ser o elemento neutro da multiplicação. Como assim? O número 1 ele é um número que, quando é multiplicado por qualquer número, o resultado é esse número. 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 1 é 6, 7 vezes 1 é 7, e assim por diante. Então, quando você multiplica qualquer número por 1, o resultado não é alterado. E isso tem diversas aplicações em matemática. Por exemplo, como é que eu transformo qualquer número em porcentagem? É só multiplicar por 100%. Por quê? Porque 100% é 100 sobre 100. E multiplicar por 100 sobre 100 é o mesmo que multiplicar por 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, se, por exemplo, você precisa transformar qualquer coisa em porcentagem, basta multiplicar por quanto? Por 100%. Por quê? Porque 100% é 100 sobre 100. E 100 sobre 100 é 1. E multiplicar por 1, como eu já falei, não altera o resultado. Então, por exemplo, se você precisa transformar a fração 2/5 em porcentagem, basta multiplicar por quanto? Por 100%. Porque 100% é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é 1 e multiplicar por 1 não altera o resultado. E aí fica assim. 100 dividido por 5 dá 20 e 2 vezes 20, 40%. Ou seja, 2/5 é a mesma coisa que 40%. Pois bem, utilizando essa ideia que nós vamos construir o fator de conversão. É o seguinte, o fator de conversão também é uma fração igual a 1. É a mesma ideia ali da porcentagem. A mesmíssima ideia. Só que eu vou colocar embaixo a unidade que foi dada e em cima a unidade que eu quero. Como assim, Guilherme? É o seguinte, imagine que você precisa transformar 3,6 metros para centímetros, beleza? Então imagine que esse é o meu objetivo. Eu quero saber, 3,6 metros corresponde a quantos centímetros? Pois bem, nós vamos multiplicar essa medida, 3,6 metros, por um fator de conversão. Esse fator de conversão é o número 1. Lembra que eu disse? Quando eu multiplico por 1, o resultado não é alterado. Só que eu vou escrever o número 1 como uma fração. Uma fração em que o numerador é igual ao denominador. É a mesma ideia aqui da porcentagem. Quando eu multiplico por 100%, eu estou multiplicando por 100 sobre 100. Uma fração em que o numerador é igual ao denominador. 100 sobre 100 é 1 e multiplicar por 1 não altera o resultado. Pois bem, então como eu estou querendo me livrar do metro, eu vou colocar o metro embaixo. E como eu quero que apareça o centímetro, eu vou colocar o centímetro em cima. E agora você vai pensar na relação entre o metro e o centímetro. Qual é a relação entre um metro e um centímetro? Olha, eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Pois bem, esse é o fator de conversão de metro para centímetro. Eu coloquei 1 metro embaixo para poder cortar e coloquei centímetro em cima porque é o que eu quero. E veja que 100 centímetros é igual a 1 metro, ou seja, essa fração é igual a 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Ok? Então veja que agora vai cortar metro com metro, ficou apenas centímetros. E 3,6 vezes 100, quanto é? 360. Ou seja, 3,6 metros corresponde a 360 centímetros. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de fatores de conversão. Por exemplo, como é que eu transformo de minuto para segundo? Né? Estão aqui os fatores de conversão, de quilômetro para metro, de pé para polegada. Né? Isso aqui é um pé que corresponde a 12 polegadas. Centímetro e metro, radiano e grau. Então, se você conhecer esses fatores de conversão, né, se você souber a relação entre as medidas, você realiza qualquer conversão que você queira. Tá? Vamos fazer aí alguns exemplos. Olha só. 36,2 quilômetros para metros. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. O que é que foi dado? Foi dado 36,2 quilômetros.
Mas eu quero sumir, eu quero que esse quilômetro desapareça. Eu quero que apareça o quê? O metro. Beleza, o que é que eu vou fazer então? O que eu quero que suma, eu vou colocar embaixo. Por quê? Porque se eu colocar embaixo, vai cortar e ele vai sumir. E o que eu quero que apareça, que é o metro, eu vou colocar em cima, que eu quero que ele apareça. E agora, eu tenho que escrever uma fração que seja numericamente igual a 1, porque multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, qual é a relação entre 1 quilômetro e 1 metro? Olha, a gente sabe que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, essa fração tem numerador igual ao denominador. Ou seja, essa fração vale 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. E aí veja agora que o quilômetro desapareceu e eu fiquei com 36,2 vezes 1000, que é quanto? 36.200. E qual foi a unidade? Metro. Então, 36.200 metros. Vamos agora fazer ali a outra conversão. 241,53 milímetros para metros. Então, veja. Eu quero que o milímetro desapareça. Então, eu vou colocar milímetro aqui embaixo. E eu quero que apareça o quê? O metro. Então, eu vou colocar um metro em cima. Qual é a relação entre o metro e o milímetro? Milímetro. Olha, 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Então, é isso que você vai colocar no fator de conversão. 1 metro corresponde a 1000 milímetros. E agora, o que é que nós vamos fazer? O milímetro vai cortar com o milímetro. E você vai dividir 241,53 por 1000. Ou seja, 0,24153 metros. E assim acaba aquele terror. Você ficava com medo. Eita, é para multiplicar por 10 ou dividir por 10? Se você entende a ideia do fator de conversão, você nunca mais na vida vai errar se é para multiplicar ou dividir na hora de realizar alguma conversão de unidades. Beleza? Bom, vamos lá para mais um exemplo da letra C. Eu tenho ali 13,4 litros para milímetros. Não, mililitros. Então vamos lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Eu tenho que multiplicar por uma fração que seja igual a 1. Como ele me deu o litro e eu quero que o litro desapareça, eu vou colocar o litro aqui embaixo. E eu quero que apareça o quê? O mililitro. Então eu quero que apareça o mililitro. Qual é a relação entre 1 litro e 1 mililitro? Olha, 1 litro corresponde a 1000 ml. Então vai cortar aqui o litro com o litro e vamos ficar com 13,4 vezes 1000, que dá 13.400 ml. Beleza? Agora, 4,8 horas para hora e minuto. Olha só, eu quero transformar 4,8 horas para não sei quantas horas e não sei quantos minutos. Olha, o que quer dizer 4,8? Quer dizer que eu tenho 4 horas inteiras e mais 0,8 hora. Então, eu tenho 4 horas inteiras mais 0,8 hora. Bom, essas 4 horas eu quero permanecer, porque ele pede horas e minutos. Eu quero transformar essa parte fracionária em minutos. E como é que eu transformo de hora para minuto? Utilizando o fator de conversão. Veja que eu quero desaparecer com essa hora. Então, eu vou colocar a hora aqui embaixo para cortar. E eu quero que apareça um minuto. Então, eu vou colocar um minuto ali em cima. Certo? Qual é a relação entre hora e minuto? 1 hora corresponde a 60 minutos. Aí acabou. Porque aqui vai ficar 4 horas. Eu repito aqui. 4 horas. Mais 0,8 vezes 60 dá 48. Só que hora vai cortar com hora. E a minha resposta vai ficar em minutos. Ou seja, conclusão, 4,8 horas é igual a 4 horas e 48 minutos. Beleza? Bom, vamos agora realizar essa conversão da área de 2,4 metros quadrados para centímetros quadrados. E aí o que é que você tem que perceber? Você tem que perceber que metro quadrado é metro vezes metro. Então, em vez de fazer um único fator de conversão, eu vou colocar 2. Em vez de multiplicar apenas por 1, eu vou multiplicar por 1 e por 1 de novo. Como assim, Guilherme? Seguinte, olha só. Esse metro quadrado, na verdade, é o quê? Esse metro quadrado é metro vezes metro. Então, eu preciso desaparecer com um metro e preciso desaparecer com o outro metro. E o que é que eu quero que apareça?
eu quero que apareça centímetro quadrado. Centímetro vezes centímetro. Pois bem, eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, como é quadrado, eu vou colocar 2 fatores de conversão. Lembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, esse fator de conversão é igual a 1. Esse também é igual a 1. Eu estou multiplicando por 1 vezes 1. Ou, se você preferir, pode escrever apenas um fator de conversão e elevá-lo ao quadrado. Porque vai ficar metro quadrado e cancela com esse metro quadrado daqui. Dá no mesmo, certo? Então, vou pegar esse metro, cortar com esse metro, cortar com esse, e nós vamos ficar com 2,4 vezes 100, que é 240, vezes 100 de novo, coloca mais 2 zeros. E aí, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Ou, se você preferir, 2,4 metros quadrados. Eu quero desaparecer com 1 metro e quero que apareça o centímetro. Só que eu quero isso ao quadrado. E eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Pois bem, o metro quadrado daqui vai cortar com o metro quadrado daqui. E vamos ficar com 2,4 vezes 100 vezes 100, que é 100 ao quadrado, que vai dar 24.000 centímetros quadrados. Então, tanto faz colocar o fator de conversão ao quadrado ou multiplicar o fator de conversão por ele mesmo. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos. 15,4 decâmetros para centímetros. O que é que eu sugiro aqui? Porque nem sempre você vai saber qual é a relação entre decâmetro e centímetro. Então, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que você substitua esse prefixo pela potência de 10 correspondente. Então, o que é 15,4 decâmetro? Olha, esse deca quer dizer 10. Então, eu vou trocar esse prefixo deca pela potência de 10 correspondente, que é 10. Então, ficou aqui 15,4 vezes 10 metros. E agora sim você vai converter para centímetros. Multiplica pelo fator de conversão. Metro embaixo, porque eu quero que o metro desapareça. E centímetro em cima, porque eu quero que apareça o centímetro. E a relação é que 1 metro corresponde a 100 centímetros. E aí acabou. Vai cortar aqui 1 metro com 1 metro. 15,4 vezes 10 é 154. Vezes 100, acrescenta mais 2 zeros. Então, 15.400 centímetros. Letra B. 27,04 milímetros. E eu quero transformar isso em decímetros. Bom, tem gente que já sabe a relação entre milímetro e decímetro, mas você não precisa nem decorar isso. Basta sempre tomar 1 metro como referência geral, certo? Pois bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esse prefixo pela potência de 10 correspondente. Mili quer dizer que você vai dividir por 1000. Então, é 10 elevado a menos 3 metros. Ou, se você preferir, é 1 metro dividido por 1000. Então, é 1 metro dividido por 1000. Então, posso colocar aqui assim, sobre 1000. 27,04 metros. Então, 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000. Ou, se você preferir, coloca com a potência de 10 correspondente, que é 10 elevado a menos 3. Pois bem, e agora eu quero desaparecer com esse metro. Se eu quero desaparecer com 1 metro, eu vou colocar 1 metro embaixo. E eu quero que apareça o quê? Decímetro. Então, eu vou colocar o decímetro em cima. E qual é a relação entre metro e decímetro? Olha, 1 metro é um múltiplo do decímetro. O que é que você pode escrever? Que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, 1 metro corresponde a 10 decímetros. Pois bem, vai cortar metro com metro. Esse 10 vai cortar com 1 zero daqui. E no final das contas eu vou dividir 27,04 por 100. Ou seja, vamos ficar com 0,2704 decímetros. Ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E vamos fazer os outros exemplos. Letra C. 23,4 quilômetros para centímetros. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trocar esse prefixo quilo pela potência de 10 correspondente, que é 1000. 1000 ou 10 ao cubo. E agora sim, eu vou fazer a conversão de metro para centímetro. Então, metro embaixo, centímetro em cima. Metro embaixo porque eu quero cortar o metro. Centímetro em cima porque eu quero que a resposta saia em centímetros.
certo? Pois bem, e eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, vai cortar aqui 1 metro com 1 metro. E vamos ficar com 23,4 vezes 1.000, é 23.400. E ainda vou multiplicar por 100. Vou acrescentar mais 2 zeros. Ou seja, 2.340.000 centímetros. Letra D. 314,25 centímetros para metros. Então, eu já posso fazer direto de centímetro para metro. Qual é a relação entre centímetro e metro? Primeiro, por que eu coloquei centímetro embaixo? Eu quero cortar o centímetro e quero que apareça o metro. Qual é a relação entre o metro e o centímetro? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Pois bem, então é só dividir isso aqui por 100. Vai ficar 3,1425 metros. Cortou aqui o centímetro, né? E a resposta ficou em metros. Daqui a pouco a gente vai fazer também conversão de real para dólar, de grau para radiano. Vocês vão ver como isso vai ficar fácil, tá? Letra E. Letra E. 243,26 milímetros para decímetros. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou trocar esse prefixo pela potência de 10 correspondente. Mili quer dizer que o metro foi dividido em 1000 partes. Então é 243,26 metros dividido por 1000. E agora eu quero transformar de metro para decímetro. Então, vamos lá. Eu quero que o metro fique embaixo para ele desaparecer e quero que apareça o decímetro. E eu sei que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, vai cortar aqui 1 metro. Esse 10 corta aqui. E 243,26 dividido por 100 vai dar 2,4326 decímetros. Ok? Bom, isso também serve para a unidade de massa, de capacidade, tudo, tá? Então vamos lá treinar aqui um pouquinho. Letra A, 2,403 quilogramas para miligramas. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou trocar esse prefixo pela potência correspondente. Vai ficar 2,403 e quilo quer dizer 1000. Então 1000 gramas. E agora sim eu vou trocar de grama para miligrama. Então para isso eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Coloco grama embaixo porque eu quero que o grama desapareça e coloco miligrama em cima porque é a unidade que eu estou querendo. Qual é a relação entre o grama e o miligrama? 1 grama corresponde a 1000 miligramas. E aí vai cortar aqui o grama. E vamos ficar com 2,403 vezes 1000 dá 2.403. E multiplicado por 1000, então 2.403.000 miligramas. Vamos agora converter de mililitros para litros. Então, 1.405,8 mililitros. E eu quero transformar isso em litros. Então, vou multiplicar pelo fator de conversão. Coloco mililitros embaixo, litros em cima. E eu sei que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Vai cortar aqui o ml. E eu vou dividir 1.405,8 por 1000. Vai dar 1,4058 litros. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E vamos lá fazer os outros. Letra C. 1.743,4 mililitros para hectolitros. Bom, nesse caso, a gente não sabe a relação direta entre mililitro e hectolitro. O que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tirar aquele prefixo mili pela potência de 10 correspondente, que é dividir por 1000. E depois eu faço a comparação de litro para hectolitro. Então vai ficar assim. Primeiro eu vou trocar esse mililitro por 1 litro dividido por 1000. Troquei esse prefixo por uma potência de 10 correspondente, que é uma divisão por 1000. E agora eu vou trocar de litro para hectolitro. E aí eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Coloco o litro aqui embaixo, que eu quero cortar, né? Quero cortar o litro. E eu quero que apareça o hectolitro. E eu sei que 1 hectolitro é um múltiplo do litro.
corresponde a 100 litros. Certo? Então vai cortar aqui o litro com o litro. E vamos ficar, primeiro, 1.743,4 dividido por 1.000 seria 1,7434 hectolitros. Só que eu ainda tenho que dividir por 100. Então eu tenho que deslocar essa vírgula mais duas casas. Então, mais duas casas para a esquerda, né? Então eu vou colocar aqui o 0, 0. E deslocar a vírgula mais duas casas. Eita, só a vírgula. Uma, duas. Vai ficar 0,017434. Primeiro eu dividi por 1.000, deslocando a vírgula 3 casas. E depois desloquei a vírgula mais duas casas, né? Porque eu dividi por 100 também. Ok? Letra D. Letra D. 14,25 kg para gramas. Nesse caso, nem precisa de fator de conversão. Eu só vou trocar o prefixo pela potência de 10 correspondente, que é 1.000. Então, vamos ficar com 14.250 gramas. Nem precisou utilizar o fator de conversão. Bom, letra E. Na letra E, eu tenho 241,36 centigramas para quilogramas. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou trocar esse prefixo centi por uma divisão por 100. Né? Então, é 241,36 gramas dividido por 100. Porque centi quer dizer que eu estou dividindo por 100. E agora eu quero transformar de grama para quilograma. Então, grama aqui embaixo para poder cortar e quilograma em cima, que é o que eu quero. E qual é a relação entre quilograma e grama? 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Vai cortar aqui. Então, primeiro eu vou dividir por 1.000. 241 por 1.000 vai ficar 0,24136. Só que eu também tenho que dividir por 100. Então, eu tenho que pegar essa vírgula e deslocar mais duas casas para a esquerda. Então, fica 0,0024136 quilogramas. Ok? Pois bem, vamos agora aprender a converter de radiano para grau. Vê que negócio interessante. Basta você saber qual é o fator de conversão de radiano para grau. Né? Se você sabe que π radianos correspondem a 180 graus, é muito fácil realizar essas conversões. Se eu tenho 210 graus, como é que eu vou realizar essa conversão? Olha, eu quero que o grau desapareça, então eu tenho que colocar grau embaixo. E eu quero que apareça o radiano, então eu vou colocar radiano em cima. Então, sabendo que 180 graus correspondem a π radianos, está feita aí a conversão. Vai cortar grau com grau e vamos ficar com 210 π sobre 180 radianos. E agora você pode simplificar as frações. Simplificando por 10 vai cortar o zero. Simplificando por 3 vai ficar 7π sobre 6 radianos. Está feita a conversão. Letra B. Tenho 120 graus e quero converter para radianos. Então, vou colocar grau embaixo e voltar radiano em cima. E qual é a relação? Que π radianos correspondem a 180 graus. Vai cortar o grau e aí ficamos com 120π sobre 180 radianos. E agora simplifica a fração. Por 10 vai cortar. Por 6 vamos ficar com 2π sobre 3 radianos. Vamos fazer mais uma? 300 graus transformando para radianos. Guilherme, é sempre esse fator de conversão? Sempre. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Então, eu vou colocar grau embaixo, radiano em cima. E eu sei que π radianos correspondem a 180 graus. Vai cortar o grau e ficamos com 300π sobre 180 radianos. Simplificando por 10 vai cortar o zero. Simplificando por 6, 30 por 6 dá 5. 5π radianos. E 18 por 6 dá 3. Então, 5π sobre 3 radianos. E nós podemos também fazer a conversão inversa, né, de radiano para grau. Mesma coisa. Eu tenho 2π sobre 3 radianos. Eu quero transformar em graus. Só que agora, o que foi dado foi o radiano. Eu quero desaparecer com o radiano. E quero que apareça o grau. Qual é a relação?
que π radianos correspondem a 180 graus. Então vai cortar radiano com radiano, vai cortar o π com π, e ficamos com 2 vezes 180, que é 360. Dividido por 3, 120 graus. Acabou. Letra E. π sobre 4 radianos. Bom, eu quero desaparecer com radiano e quero que apareça o grau. Como é que vai ficar então? 180 graus correspondem a π radianos. Vai cortar o π com π, vai cortar o radiano com radiano, e 180 dividido por 4 dá 45 graus. Letra F. 5π sobre 6 radianos. Mesma coisa. Radiano embaixo para cortar, grau em cima, que é o que eu quero, e o fator de conversão é que π radianos correspondem a 180 graus. Vai cortar o radiano, vai cortar o π. 180 dividido por 6 dá 30, vezes 5, 150 graus. Certo? E esse fator de conversão não serve só para essas coisinhas não, né? Que como a gente já fez de metro para quilômetro, conversões de áreas, volumes. Serve até para conversões entre moedas. Vê esse exemplo. Considere que $1 hoje é cotado a 5,50. Transforme $1.500 em reais, R$6.600 em dólares. Então é a mesma coisa. Eu tenho aqui $1.500. Vou escrever assim, 1.500 USD. Certo? E eu quero transformar isso para reais. Então eu quero que desapareça o dólar e quero que apareça o quê? Reais. Beleza? E qual é o fator de conversão? $1 corresponde a 5,50. $1 corresponde a 5,50. Ou seja, vai cortar aqui o dólar. No fim das contas, você tem que multiplicar por 5,50. Então, se você fica em dúvida se tem que multiplicar ou dividir, o fator de conversão vai te responder. Beleza? Bom, e 1.500 vezes 5,50 dá R$8.250. Então, R$8.250 é a conversão. R$6.600. E eu quero transformar isso em dólares. O que é que eu vou fazer? Vou colocar real embaixo para poder cortar. E vou colocar dólar em cima, que é o que eu quero. Certo? Qual é o fator de conversão? Que $1 corresponde a 5,50. Então vai cortar aqui o real. E aí você vai dividir 6.600 por 5,50. Como é que você vai fazer essa divisão? 6.600 dividido por 5,50. Dólares, né? USD. O que aí você pode fazer? Você pode multiplicar em cima e embaixo por 10. Por quê? Porque 10 sobre 10 é 1. E multiplicar por 1, como a gente já viu, não altera o resultado, né? Então vai ficar 66.000 dividido por 55. Vamos fazer essa continha de padaria aqui. 66.000 dividido por 55. Né? Eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Então ficou 66.000 e aqui ficou 55. 66 por 55 dá 1. O resto é 11. Desce o 0. 110 por 55 é 2. 2 vezes 55, o resto é 0. Tem mais 2 zeros. Então, $1.200. Então, tá aí a conversão de real para dólar. Beleza? Bom, pessoal, com isso eu vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que você tenha aprendido de verdade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.